Boa noite, iniciamos hoje mais um estudo do Evangelho, dia 15 de maio de 2020, e o tema hoje é a religião de Jesus é o amor. Vamos aproveitar para agradecer então a casa de Célia pelo acolhimento e pela oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Começando o estudo, vamos relembrar um pouco sobre a encarnação de Jesus aqui na Terra, do preparo e da assistência espiritual que foi necessário para a encarnação de um ser tão puro aqui no planeta terrestre. E que a vinda de Jesus ela já vinha sendo anunciada a Davi muito tempo antes. Ela foi anunciada como o templo de Deus aqui na Terra. Naquela época, estávamos num contexto religioso e político em que a religião estava muito atrelada aos poderes pessoais e às riquezas, e que a exaltação da figura humana e das coisas materiais muitas vezes era confundida, inclusive, com o próprio Deus. E naquele momento, nesse contexto político e religioso, nasce o templo de Deus na Terra, que seria Jesus. Jesus encarnado, a consciência pura, totalmente desapegado da matéria. E não mais aqueles templos construídos de tantas riquezas seriam necessários, porque a partir da vinda de Jesus, o templo de Deus foi construído com uma base sólida, edificada, com base no amor, na fraternidade e no coração dos homens. E Jesus nasce num ambiente perfeito, favorável para que se desse a execução da sua missão diretamente enviada por Deus. Ele nasce com uma família acolhedora e amorosa que proporcionou todos os requisitos de que ele precisava, amigos e colaboradores que estavam dispostos a ajudar na perpetuação do Evangelho, e ao mesmo tempo também adversários, que por fim ele chamava de irmãos, e que nos foram muito bons como exemplo também, e necessários para o entendimento do Evangelho. Lembramos também que Jesus nasceu na manjedoura, e como Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, esse foi a primeira grande lição que o Evangelho nos traz, de que a humildade é a chave de todas as virtudes. Então ele veio a nascer junto aos pobres, aos doentes, aos pecadores e criminosos da época, mas a sua palavra vinha sendo disseminada e alcançava o coração e a consciência daquelas criaturas. Jesus também possuía todo o acompanhamento e a preocupação de Maria como uma mãe muito cuidadosa. Ela se questionava com relação ao destino de Jesus e a assistência dele com relação a tanta sabedoria, porque ela ouvia junto das pessoas, falando da palavra de Deus e falando da sua comunhão total com Deus. Então Maria procurou o templo da época para pedir algum tipo de aconselhamento para que Jesus pudesse frequentar o templo, para que ele tivesse esse tipo de assistência. Essa história está no capítulo 2 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E então, prontamente, os senhores, os doutores da lei da época aceitam a vinda de Jesus para o templo, porém Jesus, nosso mestre, interroga Maria assim que ela retorna do templo. Mãe, que queres tu de mim? Por acaso não tem testemunhado minha comunhão com Deus? E naquele momento Maria entende que ele já tinha todos os requisitos para que pudesse se cumprir ali aquela missão. Então Jesus solicita seu pai, José, para que ele trabalhasse na carpintaria. Aquela seria a escola de Jesus. A escola do lar, do esforço próprio, do cuidado com as pessoas próximas. Jesus já sabia que ele veio para estar junto aos pobres, às pessoas que ficavam à margem da sociedade na época, aos doentes. Então ele executou essa tarefa junto dessas pessoas. E como na afirmativa, eu não vim destruir a lei, mas é preciso aplicá-la. Ele aplicou junto com essas pessoas que necessitavam. E assim a trajetória de Jesus foi marcada por muitas curas. Quantos doentes viriam em direção ao Mestre necessitados da cura de diversas doenças e o procuravam por todos os cantos. Jesus
Só de ver esses doentes, ele já sondava seus pensamentos e já sabia supostamente a causa das suas enfermidades. Jesus, além disso, ele despertava nessas pessoas a fé e uma confiança inabalável. Essa fé e confiança despertada nesses pacientes, nesses doentes, seria um território fértil para que as curas do nosso Mestre se desenvolvessem. Jesus nos ensinou ainda pelo exemplo. Ele detinha o poder do magnetismo de cura e da mediunidade, segundo nos fala Kardec no livro A Gênese, com base no amor e na vontade daquelas criaturas que necessitavam da cura. Apresentava o domínio total das forças mediúnicas, perispiríticas, como no caso da mulher hemorrágica, uma mulher que tinha uma doença hemorrágica na época em que ela era considerada impura pela sociedade e vivia à margem. Tinha sido até desenganada pelos médicos da matéria da época. Mas essa mulher tinha em seu coração uma fé muito forte, uma confiança de que se ela tocasse, apenas tocasse, as vestes de Jesus, ela estaria curada. E assim ela o fez. Ao ver Jesus na multidão, ela toca as vestes de Jesus. E assim o fluxo sanguíneo para de sangrar instantaneamente. Jesus, ao perceber que alguém o toca, se questiona quem seria essa pessoa. E ele então vê que é essa mulher. E ele diz então: minha filha, tua fé te curou. Vá em paz e fica curada na sua enfermidade. Com essa lição, é importante percebermos que a fé de Jesus foi muito importante para que estabelecesse a cura. Porém, Jesus também coloca nessa mulher a responsabilidade da manutenção da saúde de acordo com as suas próprias atitudes e o livre-arbítrio. E será que essa lição não se parece um pouco com as leis de causa e efeito, ação e reação, prova e expiação, que nós conhecemos tanto no Espiritismo? E o fato é que podemos acessar essa magnitude de Jesus para o auxílio das nossas dificuldades, das nossas enfermidades e também das nossas más. E assim procederam-se inúmeras curas. E o que podemos perceber em praticamente todos os doentes que foram curados, e isso a gente vê no livro Boa Nova de Humberto de Campos pelo Chico, é que eles tinham em comum uma confiança e uma fé muito grande. Eles tinham certeza que eles seriam curados. E eles enxergavam em Jesus não uma figura mística que resolveria todos os problemas e restauraria sua saúde, mas eles enxergavam uma potencialidade direta de Deus e relembravam quanto eles eram amados e cuidados por Deus e que por isso eles poderiam ser curados. Jesus era para esses pacientes a personificação de Deus na terra. E são esses olhos de ver, de enxergar e de ouvir o Evangelho que Jesus espera de nós, que muitas vezes nos questionamos o porquê de alguns desafios que enfrentamos ou infortúnios e não percebemos o quanto a bondade divina está embutida em todas as coisas. Nos abatemos e desanimamos com um presente desarmônico, mas não nos responsabilizamos, acima de tudo, por todas as coisas que nos acontecem. Basta olhar para as dificuldades que temos hoje, as nossas más tendências, para entender o que fomos no passado e o que precisamos ressignificar. Como Jesus disse a Pedro: crê, te levareis onde não queiras ir. Será que estamos preparados para acessar esse local? Podemos relembrar também a história de Paulo, antigo Saulo de Tarso. No livro Paulo e Estevão, o Saulo era considerado na época como o grande perseguidor de cristãos, inclusive foi o mandante da morte de Estevão. Esse relato está no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, Saulo tem uma experiência espiritual na estrada de Damasco, em que ele visualiza e tem contato com a magnitude da presença, da luz do Cristo. E aí, então, ele não precisou de mais provas para se converter. E do grande perseguidor de cristãos, ele se tornou o maior cristão e maior disseminador da boa nova do Evangelho, a ponto de dizer: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então essa história é um exemplo muito grande de que o Cristo viu potencialidades em Saulo, muito além do que poderíamos pensar. Ele não viu apenas aquele momento encarnatório presente, onde Saulo era perseguidor de cristãos,
mas ele percebeu virtudes na longa trajetória encarnatória e na imortalidade da alma de Paulo. E é isso que Jesus nos convida, esse ensinamento de não olhar para o passado e nos culparmos. Por isso também o esquecimento das nossas vidas pretéritas. Muitas vezes nós não daríamos conta. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para o homem para servir de modelo e guia? A resposta dos Espíritos não poderia ser diferente a Kardec, a resposta sendo Jesus. E na continuidade da pergunta 627, onde se faz um questionamento do que a doutrina espírita acrescentaria então, já que Jesus nos trouxe as verdades da lei de Deus aqui com o seu evangelho. E a resposta dos Espíritos, muito clara, é que Jesus, na época, ele falava em meio de parábolas, que era a linguagem que as consciências da época poderiam entender, em doses homeopáticas. E o Consolador Prometido, ou seja, a doutrina espírita, veio para tornar essa verdade inteligível para todo mundo. Necessário porque aquelas leis deveriam ser explicadas e desenvolvidas, porque tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Então, que ela deveria ser disseminada. Como espíritas, nós devemos ter a consciência de que Jesus nos foi o exemplo, a verdade, o caminho, a vida, e a consciência que nós temos que ter da imortalidade da alma e das leis amorosas de Deus que permeiam a nossa vida. Além disso, a nossa responsabilidade com relação ao comprometimento pela nossa jornada evolutiva, seguindo o nosso propósito, para sermos realmente protagonistas dessa história que estamos construindo. Independente da religião dos nossos irmãos, sejam eles católicos, espíritas, budistas, evangélicos, o objetivo é sempre a comunhão com Deus. A religião significa religar-se a Deus e é uma escada evolutiva que nos leva da cegueira espiritual para a comunhão plena com Deus, como Jesus nos mostrou. Não estamos atrasados, estamos no tempo certo, segundo as nossas consciências. Não precisamos então nos preocupar em convencer outras pessoas da nossa doutrina ou de provar fatores que são inquestionáveis. Devemos operar como Jesus, pelo exemplo, pela vigilância, pela oração, muitas vezes até mesmo pelo silêncio, pelo perdão sempre das ofensas, pelo perdão a nós mesmos e sempre pela gratidão ao amor de Deus para conosco. E que nesses tempos difíceis, em que estamos isolados, reclusos, muitas vezes em contato com o nosso templo mais íntimo, que possamos fazer então desse templo o nosso coração, a morada de Jesus e de Deus, e que nesses períodos em que ainda não podemos comparecer às nossas casas espíritas tão queridas, receber o nosso passe, alguma orientação, que possamos manter a nossa mente e o nosso padrão vibratório, que seja o nosso próprio passe diário, e que em frente às adversidades nós possamos manter a nossa fé e esperança renovadas, sempre com o exemplo de Jesus. Agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo de hoje e que Jesus faça morada em nossos corações hoje e sempre. Assim seja.